Então, gente, vamos voltar aqui. Queria agradecer a colaboração de todo mundo, né, nesse primeiro vídeo, que bom que ficou entendido. Então agora vamos voltar com a reflexão sobre uma das barreiras da educação. Por que não é fundamental que todos os seres sejam desenvolvidos, sábios, interessantes, para que se constitua uma cidadania mais evoluída, né? Uma massa de pessoas, mesmo com diferenças de classes, de rendas, mas que tenham um conhecimento mais avançado e que isso possa construir também a felicidade, né? Porque existe uma coisa que é o seguinte: o mercado livre. O mercado, o capitalismo, ele quer que você seja um grande consumidor. O que é um grande consumidor? Ele quer que você consuma. Quanto mais você consome, melhor você está rendendo dinheiro para a circulação no mercado, não é isso? Fazendo o lucro para as empresas. Então, quando você é um intelectual, quando você tem uma consciência, não precisa nem ser um intelectual, máximo, doutor, não. Basta você ter consciência do quão importante ser feliz. E a felicidade não está no adquirir das coisas. Está em você se relacionar com as coisas. O que é fundamental para lhe completar? Com que você se realiza? Com que você se completa? Às vezes você cria até um distúrbio, um desvio de conduta para atender a necessidade desse exagero do consumo, né? Então, é esse ponto. Quando você descobre, quando você tem conhecimento, sabedoria, para ver o quanto a felicidade está perto de você, não através do que você tem, mas do que você é, aí você vai ver que você precisa consumir menos, que você precisa se divertir mais, se relacionar melhor com as pessoas, ouvir uma melhor música, assistir um bom filme, seleciona a qualidade. E aí, quando você tem pouco conhecimento, que é o que interessa para o mercado, é que você vai consumir desenfreadamente, você não tem aquela parte que faz o julgamento das coisas, ela fica muito imatura. Então você fica suscetível à vulnerabilidade do mercado. Apontou uma coisa nova, você já quer ir lá correr e comprar. Então, para você se autofirmar, eu tenho que me autossustentar em cima do que eu tenho, do que eu possuo. Cada vez mais a gente tem que ter o produto da moda, o produto do mercado. Então você vai se escravizando através disso. Isso é uma característica de uma pessoa que não tem uma sabedoria também, né? Tudo bem, tem muita gente também que tem sabedoria e que gosta de consumir, também numa boa. A questão é você ser escravo disso, né? Você está escravizado pelo mercado. Então, isso é uma coisa ruim, quando você não tem consciência do que o mercado está fazendo com você. Então, as propagandas, elas são mais sedutoras possíveis, as propagandas subliminares, que elas aparecem dentro dos conteúdos que você está assistindo, seja no jogo de futebol, seja nas novelas, nos filmes, nas séries, nos programas. Então, está ali aparecendo. Às vezes, o próprio apresentador está bem vestido, está ostentando uma etiqueta, e você vai lá e quer copiar, você quer estar bem também, que é uma coisa boa, também se eleva a autoestima, você está bem vestido, tá bem, mas mesmo assim não significa que você tenha que estar vulnerável ao consumismo, né? Então, dentro dessa qualidade que o mercado achata você, traz você para o que ele quer, ele manipula cientificamente, ele sabe como atingir você. Então é esse olhar que eu queria que você começasse a despertar. Opa, será que eu preciso disso? Eu preciso disso para ser feliz? Será que a minha caminhada naquele lugar tão bacana que eu caminho já não é tão bacana? Por que eu preciso de ter 5, 6 tênis para caminhar? Por que eu preciso tanta roupa para isso, tanta roupa para aquilo, tanto produto do mercado, trocar o carro todo ano, tem que ser... E aquele sofrimento de você lutando para isso. Então é esse primeiro momento que eu queria que você pensasse sobre isso, para ver se você não desperta uma qualidade de encontrar a felicidade numa boa música, num bom vinho, numa boa bebida, numa roda de amigos, um bom papo, jogar um jogo interessante com amigos, fazer amizade, ou que seja pela rede social, encontrar pessoas bacanas que escute, que converse, que tenha uma boa interação,
sai, vai na noite, vai no restaurante, almoça, bate um bom papo, faz negócios, e assim a vida fica muito mais interessante. E a gente não quer dizer que não vai consumir, vai estar consumindo do mesmo jeito, mas você fica menos escravo do mercado, certo? Outra coisa, por que o esporte, principalmente vamos pegar o futebol, por que existe toda uma massa de gente apaixonada pelo futebol? Claro, nós somos o país do futebol, tem tanto brilho, tantos jogadores bons, tanto time bom. Então, isso é uma nossa seleção, né, ex-campeão, pentacampeão, meu Deus, já não lembro. Tanto tempo. Então, isso faz traz o espectador do jogo de futebol tem essa massa que vai para o futebol como se fosse a única coisa da vida deles. Então, será que vocês não estão deixando de amar mais as famílias, os amigos, a se dedicar mais a outras coisas que estão mais perto de você, que vai trazer muita felicidade também? E ver uma massa desesperada, chorando, se descabelando pelo futebol, o seu time perde, ele sai dali derrubando tudo, quebrando lojas, saqueando, matando os amigos, pessoas humanas. Cadê a preservação da espécie que era tão presente em séculos passados? Perdemos esse controle, né, de saber que o irmão está aqui do lado, que é preciso preservar as crianças, as mulheres, os senhores, senhoras, os idosos. Temos que olhar com um olhar de cumplicidade, um olhar ético de cumplicidade ao irmão que está do lado e construir essa sociedade ricamente amável, né? Delicada, dedicada, suave. Isso é tá mais vivo do que você sair do estádio munido de pau, cacetete, punhal, fazendo não sei o que, até armas, para destruir o outro, porque o outro torce pelo outro time. Como? Cadê a compreensão de que é possível? Se o outro não torcesse pelo outro time, não teria graça você torcer tanto pelo seu. Então, às vezes, a gente abandona a nossa história política, acontece entre aspas, o país da corrupção, o Brasil das minorias ricas, dominantes. Mas por quê? Porque a gente elege um candidato e joga ele lá. E pronto, você abandona. E sai morrendo pelo futebol, sai matando os outros para o seu time, se ele ganha ou se ele perde. Né? Não seria mais interessante que a gente adquirisse uma consciência coletiva desse todo, né? Para que a gente possa viver mais dignamente? Lembre que a parte que você ama, ela é construída com tamanho vigor, porque existe o outro lado, porque existe o contraditório. Se não fosse isso, você não teria graça, essa sua paixão por aquilo. Então é preciso respeitar o contraditório, é preciso respeitar a outra torcida, é preciso respeitar a alegria do outro, porque em outro momento ela foi sua. Então eu não posso sair matando alguém porque a alegria não foi minha todas as vezes. Aí a gente está usando uma característica, uma porção nossa de um pouco egoísta, né? O egocentrismo desenfreado. Não chega a ser uma esquizofrenia, mas um problema mental de descontrole dessa cultura, desse fazer, né? Então pensa, né? Vamos aos estádios, vamos construir uma nação, as crianças vão sair em pânico dos estádios de futebol. Por quê? Porque as pessoas saem de lá matando. Então é muito traumatizante para uma nova geração que quer ir ao estádio e chega lá violentamente, joga seus sonhos fora também, né? Então é isso, vamos ao teatro, vamos ao cinema, vamos ouvir uma boa música, vamos conversar legal com os amigos, vamos respeitar o próximo, que o amor vai nascer. Então, quem cuida, ama, quem ama, cuida, né? Então, sabedoria é tudo, a memória está onde? Valeu, deixa aqui. Comente, faça seu comentário, complemente aqui, eu volto em outros vídeos para falar de outras barreiras. Para encerrar também, né? Que já chega de barreiras.